Olá, eu sou José Antônio Conte, estou começando aqui no seu canal legislativo mais uma Assembleia Entrevista. Vamos conversar com o médico psiquiatra, Dr. Ricardo Nogueira, coordenador de saúde mental do Hospital Universitário de Canoas, através do grupo Mãe de Deus, do qual ele também é coordenador, para falar sobre a Semana de Valorização da Vida. É um dos que mais trabalham contra o suicídio. Nós vamos ficar sabendo por que é contra o suicídio. Aliás, todos nós, né, somos contra o suicídio, evidentemente. Bom, a Semana de Valorização da Vida começa por aí, né? Exatamente. Todo ano, né, o CVV, o Centro de Valorização da Vida aqui de Porto Alegre, promove essa semana. E nós, do Mãe de Deus, através do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio, estamos sempre presentes. Então, nós vamos fazer uma palestra agora, dia 31, às 19 horas, na sala 205 do CVV. O CVV é ali do lado do hospital, na Avenida José de Alencar, e nós vamos estar tratando da prevenção ao suicídio e da grande vitória, poderíamos dizer assim, que esse trabalho nosso vem consolidando, que desde 2008, quando a gente começou com o programa de prevenção ao suicídio no Rio Grande do Sul, houve uma redução, pela primeira vez na história, de 11% dos suicídios no Rio Grande do Sul. O suicídio caiu, portanto. Exatamente. Em 2009 nós tivemos uma redução de 5% e em 2010 de 6%, totalizando em 11%. Então nós temos uma média de 1.000 suicídios no Rio Grande do Sul há mais de 10 anos, desde 2000, né? Mas agora, desde 2009, com uma redução. Estaremos também dia 7 em Caxias do Sul, na Secretaria Municipal de Saúde, fazendo mais uma das nossas capacitações, que são treinamentos com as equipes de saúde dos municípios para diagnosticar e prevenir o suicídio. Então estaremos em Caxias, na Secretaria Municipal de Saúde, fazendo 2 capacitações. No dia 7 de agosto, uma das 18 às 20 horas, e como a equipe lá da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias é muito grande, nós vamos fazer uma outra no mesmo dia, no mesmo local, só que das 20 às 22 horas. E dia 31, aqui em Porto Alegre, nós vamos fazer um debate, uma palestra no CVV, Centro de Valorização da Vida de Porto Alegre, aqui na Avenida José de Alencar. Que é lá no Hospital Mãe de Deus. Do lado. Do lado? Fica ali do lado, quase na esquina da Silveiro, na José de Alencar. Ali é uma sede de um prédio que é do governo do estado do Rio Grande do Sul, que cede para o Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida, ele faz um atendimento a todas as pessoas que têm ideação suicida, podem ligar para o CVV e que serão ouvidos por voluntários, pessoas que trabalham lá durante 24 horas, durante todo o dia, atendendo e ouvindo o problema das pessoas. Quando há uma gravidade, essas pessoas são encaminhadas para um serviço de saúde, ou para a própria emergência do Hospital Mãe de Deus, ali na José de Alencar, ou para a nossa emergência psiquiátrica lá do IAPI. Lá no IAPI nós atendemos a todos, né? E ali na Avenida José de Alencar a todos os convênios. E atendemos em todos os hospitais da rede do Sistema de Saúde Mãe de Deus. Todos os hospitais da rede do Sistema Mãe de Deus têm leitos psiquiátricos, tem psiquiatras que estão treinados e capacitados para atender pacientes com esses problemas. Não só com problemas de suicídio, mas também com álcool, drogas, né? Então, o Sistema de Saúde Mãe de Deus investiu nessa área da saúde mental, que havia um hiato, uma falta de leitos muito grande, e abrimos agora em Canoas mais 30 leitos, no Hospital Universitário, onde eu estou lá coordenando esse serviço, onde a prioridade é prevenção do álcool e drogas, onde 20 leitos, e 10 leitos para psiquiatria, dando uma importância muito grande à questão da prevenção do suicídio em todos os leitos. E, infelizmente, lamentavelmente, a região metropolitana de Porto Alegre tem uma alta incidência de suicídio. Em Porto Alegre, nós temos o maior número, com 100 suicídios por ano. Em Canoas, são 20. Viamão fica perto disso. São Leopoldo, Novo Hamburgo já aumenta mais um pouco. Em Caxias já chega a 30.
em Venâncio Aires 26 a 32, em São Borja 12, 13, Santa Rosa 16. Só para te ter uma ideia, Conte, dos 20 municípios brasileiros com a maior incidência de suicídio, 10 estão no Rio Grande do Sul. 10. Primeiro lugar, Venâncio Aires. Segundo lugar, Lajeado. Terceiro lugar, Santa Rosa. Venâncio Aires e Lajeado são próximos. Próximos. Tem algo a ver com... Na verdade, nós estamos fazendo um estudo e estamos nos dando conta que o suicídio aumenta no Rio Grande do Sul, onde há o maior desenvolvimento econômico. É contraditório e paradoxal, né? Porque a gente diria assim, onde há o maior desenvolvimento econômico, não tem por que ter suicídio. Onde as pessoas estão bem, não tem por que se matar. O problema é que elas vão para esses municípios, principalmente os migrantes, à procura de trabalho. Então, Lajeado, por exemplo, teve um boom econômico. Né, não tem nada a ver com fumo. A questão do fumo não tem uma comprovação científica, que seria na área de Venâncio Aires, Santa Cruz, Candelária, né? E houve, por exemplo, Venâncio Aires é uma cidade que cresceu muito economicamente, né, pela questão própria do fumo. Mas do fumo não se tem aquela comprovação que dizia que o tabaco verde ele pode inocular as pessoas, mas não é pelo tabaco em si, mas sim pelo aquele Roundup, que é aquele secante que eles usam no tabaco. E aquele secante ele é baseado em orgânulos fosforados. Então, esses orgânulos fosforados dão depressão no sistema nervoso central. E o que ocorre? As pessoas têm depressão e cometem o suicídio devido à depressão. E esse fenômeno ocorre não só no Rio Grande do Sul, ocorre também no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, que é uma região que tem muito tabaco, né, tradicional, Santo Antônio das Almas, né, Santa Cruz das Almas. É um município que tem fábricas de charutos tradicionais, os famosos puros baianos, né? E também no interior de Alagoas, em Arapiraca, e também no interior do Espírito Santo. Mas todas essas regiões elas têm como características populações de emigrantes de origem alemã, que foram para lá, que levaram a produção do tabaco. Só que agora nós estamos vendo que aqui no Rio Grande do Sul está havendo um fenômeno também na região italiana. Então há uma alta incidência em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, bastante alto o número e a incidência do suicídio. E esses seriam os municípios que estão entre os 10? Não. Não? É que esses aí têm números absolutos. Entre os 10 é números proporcionais. Então, vamos refazer de novo, já que eu interrompi, por favor. Vamos tentar ver se a gente lembra. Em primeiro lugar, Venâncio Aires. Segundo, Lajeado. Terceiro, Santa Rosa. São Borja. Uruguaiana. Erechim, Vacaria, Passo Fundo, Canguçu e Sapiranga. São os 10. Os 10 mais. Erechim não. Erechim está na beira, mas não chega a entrar. Aqui entra Santa Cruz do Sul. Santa Cruz. Tá, uma coisa que tem que ficar clara. Em números absolutos, não são esses. Em números absolutos são Porto Alegre, Canoas, Viamão, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Maria, Caxias, porque são as cidades maiores. Tem mais população. Mas tem mais população. Tem mais por exemplo, gente, né? Porto Alegre tem 1.400.000 e tem 100 suicídios por ano. Então dilui. Canoas tem 20 para 330. Viamão tem quase 19, 18, quase 20 para 230 e 250. Né? Viamão é uma cidade que tem uma incidência muito alta também. E a gente viu que por trás disso, as pessoas estão com alguns transtornos mentais, principalmente na área de álcool e drogas, uma alta incidência, áreas de violência. Então a gente vê que as maiores áreas de violência do estado são Porto Alegre, Viamão, Canoas, a região metropolitana. Né? Quanto maior a cidade, por exemplo, Caxias também. Então o que acontece? Quanto maior o aglomerado populacional, maior a violência. Esse fenômeno não é um fenômeno exclusivo do Brasil nem do Rio Grande do Sul. É um fenômeno de Paris,
de Nova York, todas as grandes regiões metropolitanas do mundo. Na verdade, nós poderíamos associar isso, considerando os fatores econômicos, à autocobrança, digamos assim, né? A necessidade de estar bem, de trabalhar, de ter uma renda. Poderia ter, né? Porque essas cidades aí são cidades onde há cobrança, né? Tem que trabalhar cedo, não pode ficar sem emprego, né? É bem isso. O fato de Lajeado, por exemplo. Então as pessoas todas foram para Lajeado para a construção civil. Lajeado deu um boom econômico, a cidade cresceu assim muito. Então o que ocorreu? As pessoas iam para um bairro chamado Conventos e lá iam se localizavam, morar ali para trabalhar na construção civil. Construção civil há uma grande rotatividade. Então termina a obra e os funcionários são demitidos. Então eles precisam ser recontratados para poder manter o aluguel e assim por diante. O que ocorre nesses locais? O aluguel é caro em comparação da onde as pessoas vêm. Por quê? Porque essas cidades elas estão crescendo, então vai tendo uma valorização, os terrenos são caros, até mesmo o aluguel no bairro, na vila, ele é caro, ele é alto. Então as pessoas têm que se manter no emprego e manter o seu status. Então essa grande classe C que foi criada agora, ela tem que se manter como classe C ou tentar aumentar para B. Esse fenômeno ocorre no mundo inteiro. Essa classe C é importante, hein? A classe C é uma classe que está endividada nesse momento. Nós temos um crescimento. O pessoal vai lá, essa propaganda, compra o carro sem imposto, com redução de imposto, essa coisa. Quer dizer, o pessoal compra e não tem condições de pagar. Isso pode ser um fator amanhã ou depois. Claro, porque isso gera preocupação, não é? Depressão, sim, né? Tu imagina um cara que nunca teve um carro, ele viveu a vida inteira andando de bicicleta, andando a pé, andando de ônibus, estava feliz da vida. Aí ele tem o carro, aí ele perdeu o carro, aí vai lá a financeira e tira o carro dele, ele está dando para trás, não é? Então fica difícil, né? Então a ascensão social, o problema dela é a manutenção do seu status, né? E esse problema não é só no Brasil. Nós temos esses problemas detectados agora na China, na Índia e na Rússia, que são chamados BRICS, os países que estão em desenvolvimento, que é Brasil, Rússia, Índia e China. Então, por exemplo, na Apple, essa fábrica de computadores chinesa, houve uma incidência muito alta ultimamente de suicídios na empresa. Por quê? Por causa das exigências das metas de produtividade, né, a pressão ocorrida e o fato do funcionário, do trabalhador, querer se manter na empresa. Então ele está sempre correndo risco, né, de perder o emprego, de não manter o seu ganho. E esse mesmo problema teve na Telefônica da França também, né? E o que se vê é que a população que hoje mais comete suicídio são os jovens. Né? Porque hoje os jovens têm uma dificuldade muito maior de obter o emprego pela falta de experiência profissional do que o idoso. O idoso está sendo recontratado pela sua própria experiência. Por quê? Porque não existe mão de obra especializada no mundo. O Brasil tem emprego. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem muita oferta de emprego, mas essas ofertas não são ocupadas porque nós não temos mão de obra especializada. Então muita gente vem de fora. E de fora de outros países, inclusive, para trabalhar aqui. E não só no Rio Grande do Sul, como em São Paulo. Só para ter claro, por exemplo, São Paulo, hoje não se tem mais babás brasileiras. As babás em São Paulo são tudo bolivianas, a grande maioria. Não sabia disso. As brasileiras não querem mais ser babá. Sim, tem outras atividades. Tem outras atividades. Por exemplo... Aliás, a empregada doméstica tem se constituído um problema aqui mesmo. Babá, né? Empregada... Por quê? Porque aqui melhorou. Aqui os supermercados não conseguem ter mão de obra. Não tem empacotador, não tem caixa. Porque o salário é baixo, tem que trabalhar domingo, não é? E o pessoal não quer. Por quê? Porque tem outras ofertas de trabalho mais rentáveis. Então, esse trabalho menos especializado está ficando para quem vem de fora. Aí a pessoa vem de fora, tem que alugar uma casa. Esse programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, um apartamento num bairro longínquo de Porto Alegre, há um ano atrás, era 60 mil reais. Era R$ 1.000 o metro. Esse mesmo apartamento hoje vale o dobro. E é o mesmo apartamento. Em um lugar o dobro distante. Isso. E tem que pagar o dobro. Quer dizer, então a pessoa tem que ganhar mais.
entendeu? Porque ela tem que manter aquilo, tem que manter o transporte, e assim vai. Então, todas essas cobranças, todas essas exigências fazem uma pressão nas pessoas, e as pessoas elas não suportam ter que voltar para o ponto de partida, né? Então, isso gera transtorno de humor, depressão, alcoolismo, drogadição, né? E tudo isso somado gera o suicídio. A perda do poder é um problema também? Poder, entre aspas, né? Mas prestígio, enfim, essa coisa toda. Apesar que agora é o seguinte, o governo brasileiro, nos últimos anos, ele cuidou muito dos idosos. Os idosos estão protegidos e não cuidou do jovem. Então, esse programa do primeiro emprego, ele não teve o sucesso esperado. Mas o nosso idoso, ele está protegido pelas leis da Previdência Social. Então, hoje, a maioria dos municípios brasileiros, a maior renda é do INSS. E os avós, eles que pagam a pensão alimentícia dos netos, eles que são os arrimos de família, eles que sustentam as suas famílias. E o jovem está ficando meio eternamente jovem. Então, tu vê que tem filhos com 30, 40 anos que não estão mais saindo de casa. E por que eles não estão saindo de casa? Porque eles não têm como bancar o custo do que tem em casa. Então, são os pais, né, que sustentam, que pagam o telefone, a luz, o aluguel, a comida, né? E os filhos lá ficam e vão trazendo as namoradas, as noivas, as esposas, vão ficando seus filhos, netos, né? Então, os velhos hoje, tem cidades no interior do Rio Grande do Sul que a maior renda é oriunda das pensões do INSS. Bom, o médico, o psiquiatra, sabe quem é o potencial suicida. Por isso que é importante. Quer dizer, se a gente conversar aqui e o senhor sentir que algo pode acontecer, o senhor consegue detectar. Por isso que é importante as pessoas estarem atentas aos seus familiares, né? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Então, alguém que tem um familiar que foi desempregado, que recentemente se separou, né? Então, essa pessoa requer um cuidado especial. Tem que prestar atenção, né? Claro, porque uma pessoa vai estar triste, né? Então ela precisa de um apoio, ela vai estar frágil, vai estar vulnerável. Então, para ela suportar essa dor, muitas vezes ela vai procurar o álcool, que é o mais comum, né? Vai despejar suas mágoas no álcool, né? Nas drogas. Então, não é comum uma pessoa chegar todo dia embriagada dentro de casa. Tem algo errado. Tem algo errado. Tem que chamar atenção. Aí tem que desintoxicar essa pessoa. A pessoa que tá assim, dormindo demais ou dormindo de menos, ou não está comendo ou está comendo demais. Quando ela muda a sua conduta, né? Então, quando há uma mudança de conduta da pessoa, a gente tem que se dar conta. E é muito fácil diagnosticar a tentativa do suicídio, porque os pacientes avisam, eles pedem ajuda, eles têm queixas assim, por exemplo, eu não aguento mais, eu gostaria de desaparecer, essa vida que eu estou tendo eu não aguento mais. E também outra coisa que leva muito a isso são as doenças, né? A perda da capacidade de andar, de ouvir, de falar, de controlar os seus próprios esfíncteres, né? Então as doenças terminais também levam a isso. E o suicídio ele tem uma característica familiar. Então famílias que já têm pai, mãe, tio, irmão, avô, primo, pessoas diretamente ligadas, a tendência é que tenha um número maior. É como infarto, hein? Se eu sou filho de um pai que infartou, que morreu há uma repentinamente... tendência maior. É genético, como genético? Câncer também. Também. Então, assim, na tua família, todo mundo morre de câncer. A tendência que a probabilidade que tu vai morrer daquela doença também. Então, o que tu vai fazer? Se eu sei que eu vou morrer dessa doença, eu vou fazer tudo para prevenir dessa doença. Vamos pegar um exemplo quase de ficção. Getúlio Vargas suicidou-se. Aliás, a matéria da Tribuna Popular dizia assim, Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito. E teria sido a única matéria política dada pelo jornal. Interessante isso, né? Os familiares de Getúlio Vargas têm potencial suicida? Sim. Em tese, pelo menos? Sim. Principalmente a família Dornelles.
Quando a gente faz o mapeamento dos suicidas nas cidades, a gente vê que se sobressai algumas famílias em cada local. Então, essas duas famílias, Dornelles e Vargas, lamentavelmente, elas têm uma tradição de suicídio. O Getúlio Vargas, ele se suicidou, um filho se suicidou, um irmão se suicidou, um tio e outros membros, e até o sogro, apesar que o sogro não é parente, né? A história Mas está contaminado. Exatamente. É que é o seguinte, São Borja é uma das cidades que tem mais desse suicídio. O suicídio, na verdade, ele é uma tradição, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como também no Japão. Então, na verdade... Que estranha tradição, hein? É uma tradição da honra. Tem tudo a ver, né? Por exemplo, Getúlio Vargas, agora abriram os documentos dos presidentes, depois de 50 anos, pode abrir. Na verdade, já falava de suicídio aos 15 anos, aos 18 anos, aos 30 anos. Na véspera da Revolução de 30, o Getúlio já dizia assim, lá nos seus apontamentos, no seu diário, que se aquela revolução não desse certo, ele se mataria. Então ele sempre teve essa questão do suicídio. Era, né, vocacionado ao suicídio. E tem um fato, que na véspera da Revolução de 30, o sogro do Getúlio Vargas era gerente do Banco Pelotense em São Borja. E ele deu um desfalque no banco. Aí o Getúlio vai a Pelotas, o Banco Pelotense é o que é hoje o Banrisul. Vou contar a história toda. Ele vai a Pelotas pedir para os donos do Banco Pelotense para perdoarem a dívida. Os donos do Banco Pelotense não perdoam. Aí o sogro do Getúlio vai dentro do caixa forte do Banco Pelotense, da agência, em São Borja, e se mata lá dentro. Em 30, o Getúlio volta ao Banco Pelotense, dessa vez para pedir dinheiro para a Revolução. O Banco Pelotense nega, porque os seus investimentos todos estavam no interior de São Paulo, nos cafezais e no norte do Paraná, e dá apoio ao Washington Luiz. O Getúlio assume, como presidente da República, uma das primeiras ações dele é desapropriar o Banco Pelotense, transforma ele em Banrisul. Todas essas agências que nós temos aqui, lindíssimas, do Banrisul, eram do Banco Pelotense. O Banco Pelotense era a maior rede bancária do Brasil, inclusive com agências em Paris. E era o terceiro maior banco de arrecadação de fundos e pecúlios, de dinheiro, né, de depósitos do Brasil. Um banco criado pelos charqueadores de Pelotas. Que é também uma região que tem uma tendência a ser meio deprê também, pelo poder que perdeu, né? Charqueadas, que mandava na economia gaúcha em determinada época, né? Mas é que o problema assim, é que Pelotas, Rio Grande, Bagé, Livramento já tem mais suicídio. Elas são cidades de que tem uma autoestima elevada. Porque é que a tradição açoriana, né? Uhum. Então, o açoriano não é muito ligado nessa coisa de trabalho. Isso aí, lá em Pelotas, as famílias tradicionais era uma vergonha trabalhar. Tem até uma história, sim, porque quem trabalhava era pobre, né? Quem precisa trabalhar. Tem uma história até de um descendente do general Osório, no início do século passado, que foi pedir emprego no Banco do Brasil. Aí o gerente deu, né? Descendente do general Osório. Aí quando a mãe dele passou na agência, viu ele trabalhando, foi lá no gerente. Mas que é isso? O que o meu filho está fazendo aqui? Que decadência. Ele está trabalhando. Mas que vergonha. Só trabalha quem é pobre, quem precisa. Isso é uma vergonha. Que espetáculo, né? É aquela coisa seguinte, os nobres de origem espanhola e portuguesa, eles não trabalhavam. Era vergonhoso. Então, o que é que eles faziam? Por isso da escravatura, né? Quem trabalhava eram os negros e os índios, né? Quando a família imperial portuguesa veio para o Rio de Janeiro, aí que Rio de Janeiro se torna a cidade da malandragem, né? Porque vem toda aquela corte, ninguém trabalhava, né? E tinha que todo mundo trabalhar para eles. Então, Pelotas tem um pouco dessa tradição, dessa nobreza. Por falar nisso, Pelotas é a cidade que tem mais títulos nobiliárquicos de duques, condessas, barões, baronetes, arquiduques e essas coisas, viscondes, essas coisas. Só uma cidade no Brasil tinha mais títulos assim, que era o Rio de Janeiro. Né? Então isso vem da nossa história. Aonde que se tem essa incidência de suicídio? Nos migrantes. Os migrantes alemães, italianos. Saudade. Isso. E o
Os negros tinham o banzo, né? Mas eles vinham obrigados. Então, os italianos e os alemães vieram com uma promessa que aqui iam ter lugar para trabalhar, espaço, e não era bem assim, né? Tiveram muitas dificuldades, né? Então, muitos deles tiveram uma coisa que a gente chama de transtorno de ajuste, transtorno de ajustamento. Quando chega numa terra diferente, inóspita, né? Com várias dificuldades da língua, do clima, né? E botaram os gringos a plantar uva lá, o único lugar que deram foi na serra, e quando se sabe hoje que os melhores lugares para plantar uva não é na serra, seria na planície da campanha, né? Como está se plantando hoje em Bagé, Pierre Machado, Santana do Livramento, né? E aí o que deram, e os gringos tiveram que se virar lá naquela serra e plantar. Bom, doutor Ricardo Nogueira, para a gente concluir, então, para fechar a entrevista, os números estão em decadência. Nós temos, sabemos de casos pontuais que ocorrem, né? Que tem acontecido por aí. Mas é preciso prestar atenção nas pessoas que nos cercam, companheiros de trabalho, amigos, familiares, algum sintoma diferente, né? Característica diferente, conduta diferente. Assim, tu conhece uma pessoa há 20 anos, de uma hora para outra essa pessoa começa a beber todo dia, ou está agressiva, porque talvez ela possa estar usando algum tipo de droga, né? Um emagrecimento muito grande, insônia, né? Impulsividade, né? E, bom, e o Hospital Mãe de Deus, o Hospital Universitário Canoas, estarão divulgando as datas das palestras, colocando à disposição também para quem quiser participar da Semana de Valorização da Vida e Combate ao Suicídio, né? De prevenção ao suicídio. Prevenção, né? Então é dia 31 agora de julho, às 19 horas aqui no Centro de Valorização da Vida de Porto Alegre, na Avenida Rua José de Alencar, do lado do Hospital Mãe de Deus, sala 205, e dia 7 de agosto, na Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, nós vamos fazer 2 capacitações, uma das 18 às 20 horas e outra das 20 às 22. Então tem que se inscrever, eu acho que os convidados são os funcionários, as equipes de saúde lá da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul. Muito bem, sempre um prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo Nogueira. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, amigo telespectador. Foi o Assembleia Entrevista no seu canal Legislativo. Até breve.